Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, les gars, tout Sarabino, émission La Vino la Grâce, c'est comme ça, émission La Vino la Grâce, yango Jesus, les lots, vraiment, tu aimes bien, couple, les lots, tu as un système, il y a couple, tu aimes couple pastoral. Couple pastoral, pourquoi? Parce que maman za, papa za, pe pasteur, maman pas za pasteur. Alors, ngamo ko nandima ki ke bangomi balé baya na plateau na ngai poto solo la na bangomi balé parce que kozala na moi ça pasteur kozala pe na mobala pasteur eza facilité boyebi donc bana na sur la grâce le émission spéciale le émission spéciale botinda ba question na bino ndebo mesana botinda na téléphone na za na pona ko poser bango mettre au solo na portugais alors le za likamba portugais boyo kaka portugais na ngani na lo baka boyebi ke le kanango alors et j'espère que l'invité na biso baza déjà na plateau bozo mona bango tous na pasteur André tous na pastora Priscilla pasteur André donc j'espère que baza bango bilongi ya robunga te na bana no la grâce boyebi bango déjà donc lelo toko sola vraiment mingi parce que ba question est belé ndeka boloba na ngabo na bengsa bango mi balé baya na plateau beaucoup sepela alors tu banana na papa ou bien tu banana maman. Vamos commencer com o pai ou mãe? Com o pai. Pasteur André. Sim. Pasteur André. J'espère que vous allez bien. Santé, ça va? Graças a Deus, estamos bem. Mas você também entende Lingala, né? Eu entendo Lingala, mas prefiro responder em português. Tá bom. Eu sei, entendo muito bem Lingala, mas assim também vai me facilitar, porque me sinto mais tranquilo falar em português. Tá bom. Pastor, é uma pergunta grande porque você é pastor, a mãe também é pastor. Mas me explica ainda, como é que fica? Você em casa pastor, a mãe também pastor, como é que fica? Será que você já encontrou a mãe pastora ou você quando comecei a pregar, ficou pastor, depois você entregou também tua mulher aí ou como? Primeiro, agradeço a pergunta, né? E também o convite. Né? Sou grato pela oportunidade de estar aqui para a gente falar da nossa experiência de vida, né? Como um casal que serve a Deus, né? Porque antes de tudo a gente serve. Né? Okay. Só fazer uma observação, né? Hoje eu sou presbítero, mas as pessoas já me chamam de pastor, não há problema nenhum. Eu aceito isso, abraço isso e eu amo servir a Deus. Okay. Né? Eu e a pastora Priscila nos conhecemos, eu ainda era irmão. Né? Era irmão, mas ela já era pastora. Ela foi consagrada, se não me engano, 2 anos antes, né, da gente se conhecer. Então ela já tinha uma vida de servir a Deus, já tinha uma caminhada. Eu também tinha uma caminhada, né? Mas uma caminhada como obreiro, como responsável da juventude, como alguém que já participou em várias áreas da igreja, evangelização, então, e também cresci na igreja. Né? Então já tinha vida com a igreja. Né? Só não tinha nenhum ministério, só não tinha, só não tinha reconhecimento de algum ministério. Né? A gente se conheceu, né? A gente tomou a decisão de caminhar junto, nos amamos e fomos caminhando. Até aí nada era difícil. Né? Lógico, o casamento nos traz uma outra realidade. Né? Porque no casamento você vai estar com a pessoa dia e noite. Né? E no casamento é desafiador. Não é só para quem tem um ministério, mas é desafiador para todos nós. Né? Acho que o casamento é o lugar onde você realmente você se pergunta, será que eu sou crente ou não? Será que eu realmente me converti ou não? Mas algo que eu tenho aprendido, né? Quando você ama a pessoa que você está com ele, você supera todos os desafios. Né? Então, eu tomei a decisão de amar a minha esposa. Né? Então, o ministério para mim hoje não é obstáculo. Né? Pelo contrário, eu apoio ela em tudo. Né? Em casa, ela não é pastora, ela é esposa. Né? Okay. Em casa, o pastor sou eu. Eu quem dito as regras, lógico, conforme a palavra do Senhor. Né? Eu não posso atropelar nada, porque também, por mais que minha esposa é pastora, tenho que respeitar ela como pastora, mas em casa ela é esposa. Então ela me obedece. Às vezes me pede uma opinião, né? Me pede uma direção. Eu cubro ela nas orações. Né? Então às vezes ela tem reuniões com as mulheres que ela cuida, né? Mulheres de várias partes do Brasil. E várias vezes ela me pede uma opinião. O que é que posso fazer isso? Posso não? Eu digo, não, pode. Né? Quando é ministério, eu apoio. Então, graças a Deus, a gente já venceu os desafios ministeriais e a nossa vida caminha pela graça do Senhor. Tá bom. E se entendi muito bem, se a mãe que foi pastor. Sim. Ela já era pastora. A mãe que... ok. Antes do casamento, ela já era pastora. Tá bom. Passa ainda o microfone na mãe e vamos fazer uma pergunta à mãe. Pastora Priscila. Pastor Priscila, como que foi a
a tua chamada? Como é que foi? Ótima pergunta e também muito difícil, né? Mas a minha chamada, sim, eu acho que ela iniciou quando a minha mãe me consagrou a Deus. Teve uma fase que eu tinha alguns meses de vida, eu caí da cama e ali eu fiquei desacordada. E aí minha mãe me consagrou a Deus. Ela falou que se Deus me desse vida, eu seria dele. Então eu acredito que a partir dali começou a minha caminhada. E aí eu nasci num lar católico. Então durante muitos anos da minha vida eu fui católica até os meus 18 anos, né? Servi na igreja católica. Sonhei em ser freira, não fui aceita. Mas até que eu me converti a Jesus e cheguei até aqui. Não foi fácil, mas eu digo que é maravilhoso. Né? Nós caminharmos com Jesus é desafiador todos os dias, mas é a nossa melhor escolha todos os dias. Mas não fica assim, tipo, eu conheço de mulher, né? De jovem, quando fica na rua, você está olhando nas outras mulheres que têm tatuagem, tem tudo, você está falando que não, eu vou servir Deus. Como é que passou? Como é que ficou assim? Normalmente você foi lá, começar a pregar, começar a fazer tudo. Nem foi fácil, né? Sim, não foi nada fácil. Porque aos meus 20 anos, aos meus 18 anos, eu falei com Deus. Eu falei assim, Deus, a partir de agora eu vou viver a minha vida. Tá bom. E foi uma escolha muito difícil. Porque a partir dali eu comecei a ir em baladas, eu comecei a ficar com pessoas, a beber. Então algo que eu digo é que eu vi o inferno de perto. Porque quando eu fiz aquela escolha, eu conhecia, acho que as maiores casas de festas, as maiores baladas de São Paulo. Eu conheci todas, mas eu não era feliz. Então, eu lembro que eu ia, assim, em festas e o Espírito Santo ficava falando comigo, o que você está fazendo aí? E era algo perturbador, porque aí eu ingeria muita bebida, porque eu não queria ouvir a voz do Espírito Santo enquanto eu estava ali naquele lugar. Então, foi um ano em que eu conheci tudo, em que eu conheci o mundo, que todo mundo diz que é maravilhoso. Eu conheci as melhores casas de shows, eu tive muitos amigos, mas só que eu não era feliz, né? E aí, a partir daí, eu conheci um rapaz que me levou para a igreja. E quando eu conheci a Jesus, tudo mudou. E foi algo tão poderoso que aquilo que me dava alegria, que eram as festas, que eram vir à noite. Então, imagina, eu saía na sexta, no sábado e no domingo. Eu fazia faculdade, então assim, era uma loucura. Trabalhava durante o dia, estudava à noite, saía o fim de semana inteiro. E aí chegava segunda-feira no meu serviço de manhã e ia nesse ritmo doido, né? E é por isso que hoje eu invisto a minha vida no evangelho, né? Porque eu já investi muito no mundo. Mas foi realmente desafiador, mas foi a melhor escolha. E se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria Jesus. Porque o mundo oferece muitas coisas, mas não dá a alegria que só Deus pode dar. Bom, muito obrigado, muito obrigado. J'espère que vos Holanda binomo bozoyoka déjà ndenge pasteur Priscilla ndenge azo expliquer. Donc ezaki facilité pour na bato ba portugais, ezaki facilité ko mona jeune fille ake akomolandela makambo nzambe andi mine ekotika. Brésil eza facilité mona jeune fille alingi makambo nzambe eza facilité. Alors pastor Priscilla, c'est là que me conta ainda uma coisa. E aonde que você encontrou com o pai? Aonde foi, como? Nos conhecemos na igreja e foi algo interessante porque ele já estava há alguns anos na igreja e eu não o conheci. Foi um dia que o pastor falou que não, eu te amo, você também falou sim. Exato. Foi um dia, assim, que eu olhei pra ele, assim, que eu enxerguei ele e falei, opa, esse daqui é diferente. E ali, a partir dali, nós tivemos uma amizade e nós começamos a orar. E eu digo que nós oramos até hoje,
né? Então, nosso início foi em oração. Nós éramos amigos, orávamos juntos, um pela vida do outro. E ali foi uma jornada em que nós começamos a namorar e depois nos casamos, né? E estamos aqui até hoje, até Jesus voltar. Tá bom. Gostei muito. Uma pergunta. E quando você começar a pregar, qual é a dificuldade que você conhece nesse caminho aí? Eu acho que a maior dificuldade é continuar buscando a Deus. Okay. Porque às vezes quando nós conhecemos a palavra, muitas vezes nós somos motivados a agir no automático, sabe? Então, eu preciso ministrar uma palavra sobre mulher. Eu vou lá naquele texto e leio e faço de forma automática. Eu acho que o maior desafio é sempre buscar Jesus. Então, é sempre que chegar no altar, vir aquele frio na barriga, vir aquela insegurança como eu estou agora. Então, vir aquele nervoso. Eu acho que o necessário é nós sempre dependermos de Jesus. Independente da caminhada que a gente tenha, independente do quanto a gente conhece a Bíblia, o importante é a gente sempre depender de Jesus. Porque cada vez que a gente depende dele, ele nos ensina. Cada vez que a gente depende dele, ele nos aperfeiçoa. Cada vez que a gente depende dele, ele nos usa. Pastor, sabe que não é fácil, né? Uma mulher fica na frente do agente pregar, né? Não é fácil. Agora, e se foi um dia, né? Não estou falando que vai acontecer, né? Se acontecer uma coisa que não te chamou pastor, não porque veio aqui, encontrou o pastor André aqui com uma mulher, como é que você vai pensar? Como é que vai ficar? Como é que você vai sentir? A gente já manda fogo, moto zamê. Mas, meu Deus, eu acho que é por isso que a gente ora muito, né? E é por isso que a gente vigia muito, né? Porque é como ele disse, ainda que eu seja uma pastora, eu sou esposa. Né? Então, antes de eu estar no altar, é importante que eu seja a mulher em casa, porque não adianta nada eu estar ministrando, eu sendo usada por Deus, se eu não for esposa e se eu não for uma boa esposa, uma boa mãe. Né? Então, acho que tudo começa no meu posicionamento. Mas se eu visse qualquer mulher, tenha certeza que o fogo de Deus ia descer. Assim lá que a mulher também pode pregar. Eu ouvi tudo, a gente fala também que não, a mulher não pode pregar, a mulher tem que ficar mesmo lá na casa, tem que ficar na cozinha. Quando você entende isso, como é que você faz? Sim, então, realmente, eu acho que assim, hoje o ministério feminino já avançou muito, mas eu ainda vejo que ainda há muita barreira e há muito bloqueio. Eu acho que esse bloqueio inicia na questão de mulheres se enxergarem. Às vezes falta um pouco de referência no ministério feminino. E às vezes tem muitas mulheres que Deus a chamou, mas por ela não ter um incentivo, ela fica no banco achando que o lugar dela é no banco. Às vezes tem muitas esposas de pastor, não digo todas, mas tem uma boa parte que tem um ministério também. Mas às vezes por falta de incentivo, ela fica achando que ela é apenas esposa de pastor, sendo que ela também foi chamada para levar a palavra. Então, assim, eu acho que é um lugar que ainda precisa de incentivo. E hoje, eu assim, né, o Senhor tem me colocado nesse lugar de incentivar outras mulheres. Sabe, de achar aquelas ali que estão escondidas e falar, vem, porque Deus te chamou. Lógico que tudo debaixo da direção de Deus, mas também ajudar essas mulheres a estarem alinhadas com o chamado dela. Amém. E Pastor André, uma pergunta para você também. Essa pergunta não sei se vai conseguir responder. Mas... Se for fácil, vou responder. Se for difícil, a gente deixa para tarefa. Não, é fácil, né? É fácil. Pastor, se Pastor Priscila falou que não, pai, hoje vou ir pregar num sítio, vou fazer lá um mês, vou ficar só aí. Será que você vai falar que não, tá bom, vai porque você tá no serviço de Deus, ou vai ficar também assim, não, minha mulher, você sabe que eu vou ficar um mês aqui em casa, quem vai cozinhar para mim? Será que vai ficar fácil? Bom, eu acho que assim, tudo em casa é conversado, né? Tudo em casa é conversado. Né? Mas algo que a gente tem que perguntar sempre, né?
vai ministrar num lugar um mês. Será que esse envio é de Deus mesmo? Né? Porque ela não tem só ministério, também tem uma família, né? Não tem seu esposo, mas tem um filho para cuidar, tem uma casa para cuidar, né? E a presença de uma mulher dentro de casa é muito importante, né? Não é só para lavar os pratos, não é só para fazer aquilo, mas uma mãe, uma esposa é muito importante, né? Aliás, já tem dias que ela sai, né? Já teve dias que ela saiu, me deixou com a criança em casa, eu cuidei, resolvi. Então o problema não é sair, o problema é ficar muito tempo fora de casa. Eu acho que não é correto, a gente tem que ter equilíbrio em tudo, não é só com a esposa, mas também com o homem. Né? Eu acho que o homem também tem que ter equilíbrio, né? Quando a gente tem uma família, precisa saber que não. Eu posso até ir, mas ficar muito tempo longe da família é muito complicado em alguns momentos da vida. Mas se a gente entender que Deus, né? Deus encabeçou nele uma missão que é realmente necessária. Por exemplo, tem muitas mulheres que fazem isso, né? Tem muitas mulheres que estão à frente do ministério, que às vezes é necessário realmente sair, né? Para fazer a obra de Deus em vários lugares. Se é Deus mesmo que está nisso, não tem como impedir. Né? A gente não tem como impedir o mover de Deus sobre a vida dele. Senão a maldição cai sobre mim, né? Então a gente vai orar e vai enviar. Mas como é que o pastor André vai saber que não o Deus que permitir porque orando. Minha mulher orando e Deus fala, orando e Deus fala, né? Deus fala às vezes. Mas Deus também pode fazer uma coisa que você não vai gostar, não. Não, Deus já falou conosco, já nos deu várias direções que a gente não gostou. Mas por obediência a gente fez. Porque a pastora Priscila já está passando no rede social, tá vendo? Amém. Já está fazendo televisão. Tem gente que está nos Estados Unidos vai falar que não, esse pastor tem que vir pregar também aqui, tá vendo? Ele não vai fazer 5 dias, 6 dias, não. Vai fazer uma semana, 2 semanas. Agora, como é que o pai vai ficar? Assim que eu quero saber, como é que o pai vai ficar? Uma semana aí fora em casa. O mesmo Deus que vai levar, ela também vai ficar conosco, né? Vai nos cuidar e a gente vai suportar, porque é obra de Deus, né? Ela tem um chamado, o chamado dela veio antes do casamento, veio antes da família. A gente tem que honrar esse chamado, né? E aliás, ser chamado e separado por Deus é uma bênção. E a gente não pode negligenciar isso, né? Quando a gente entende que não, eu tenho um chamado, em hipótese nenhuma, a gente precisa colocar o nosso chamado antes da família. O chamado tem que estar sempre à frente da família. Vamos ver uma coisa interessante, né? Deus deu Isaac a Abraão. Depois dos anos, Deus pediu Isaac para Abraão. Isaac, okay. O que Deus queria mostrar? O que Deus queria que Abraão mostrasse para Isaac? Okay. Deus queria que Abraão dissesse para Deus: olha, Isaac, não, o Senhor é mais importante que Isaac. O Senhor é mais importante, inclusive, do que a mãe de Isaac, a Sara. Né? E Abraão teve que abrir as mãos. Né? Só que não era para uma viagem, era para a morte. Né? Agora imagina se for para a viagem. Né? Para a viagem, acho que o desafio de uma viagem é menor em relação ao desafio da morte. Se Abraão abriu as mãos, quem eu sou para não abrir a mão? Né? Também tenho que abrir, então não tem muito o que fazer. Tá bom, gente. Você está ouvindo, né? Está ouvindo como é que o pai está a falar. Depois daí, não, está a demorar muito. Você falaste que é uma semana, mas já... Se for de Deus, a gente vai guardar o coração. Tá bom, pastora Priscila, será que você está pensando um dia para fazer também tua igreja? Para fazer uma igreja assim, tipo, né? Tipo, pastor Massaki também tem a igreja dele, né? Você também está pensando um dia que não, eu também vou fazer um ministério meu. Será que está pensando isso? Não, porque ser pastor de igreja é muita dor de cabeça. Então, assim, eu acho que essa parte eu deixo só para o nosso pai. Você sempre vai ficar só atrás do outro pastor? Sim, porque não, deixa essa dor de cabeça para ele. Nós estamos à frente de um culto. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Não, e Deus sabe mesmo. Porque assim, mas eu acho que, assim, eu acho que cada um tem que caminhar conforme o Senhor os chamou. Então, hoje não é algo que eu enxergue, assim, até porque a minha chegada, né, ao pastor Massaki, à nossa igreja, foi uma direção de Deus. Então, quando nós chegamos e nós começamos a caminhar com o pastor Massaki, foi por uma direção de Deus. Então, eu acredito que esse é o nosso chamado, sabe? É caminhar com ele. Tá bom. E, pastor, tem quantos filhos já? Pai? Temos um, por enquanto. Só tem um? Por enquanto. Tá bom. Mas a família vai aumentar. Tá bom. Amém. Graças a Deus. Tá bom. Pastor, e vamos explicar uma coisa assim. Qual é a Bíblia? A Bíblia aqui? A Bíblia é tudo. É tudo, né? A Bíblia é o nosso alimento, é o nosso pão. Porque a Bíblia, ela nos ensina sobre tudo.
ela nos ensina sobre o casamento, ela nos ensina sobre as finanças, ela nos ensina sobre o ministério, ela nos ensina a lidar com as pessoas. Então, assim, a Bíblia ela é completa, né? E eu acredito que se nós estudarmos mais e nós buscarmos mais a revelação de Deus e mais intimidade com Deus, com certeza nós não erraremos tanto e nós não sofreremos tanto, né? Porque as pessoas sofrem porque falta conhecimento. Então, se nós buscarmos o conhecimento que é a Bíblia, nós chegaremos à eternidade com Jesus. O pastor, será que a mulher pode fazer tudo no corpo dele? Porque a Bíblia disse que não, Deus não olha as roupas, isso. Ele olha o coração, Deus vê o coração. Será que a mulher vai fazer tudo o que quiser? Porque Deus não olha a aparência. Sim, não, né? Porque a palavra também diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu acho que hoje nós vivemos num tempo em que muitas mulheres têm ouvido o meu corpo e minhas regras, mas sendo que a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, hoje, infelizmente, nós vemos muitas mulheres sofrendo e vivendo consequências por causa do feminismo, que não está na Bíblia, né? O Senhor nos chamou a ser auxiliadores, a ser mulheres idôneas, mulheres íntegras, né? Então, eu acho que quando a mulher compreender o chamado que Deus deu para ela vai se valorizar muito mais. Porque, infelizmente, hoje nós vemos uma geração que foi ensinada que quanto menos roupa, mais valor. Então, quanto mais ela mostrar o corpo, mais o homem vai valorizar. E nós sabemos que isso é uma mentira. Porque quanto mais a mulher ela se respeita, quanto mais a mulher se valoriza, mais o homem a deseja. Porque o homem ele gosta de conquistar e não simplesmente de comprar algo, né? Que está à mostra, né? Obrigado. Bana nosso la grâce, bolande émission na biso et comme déjà to como que na suka, émission na biso como que na fin, donc j'espère que vous sepeli psika bozali bo ki conseil o mama pesibino bo yo ki pe nenge papa lobi pona madame nae donc ezalaka boye soki mwasi aza na likambo nzamba pesi papa fa azala pe concentré na likambo nzamba pesi soki pe papa azalaki pasteur quelque part maman pa lingaka za na respect o nzamba pesi donc ezate kaka fo te pasteur kaka fo azalaka mobali kaka non bango baponani bongo donc nzambe apambola bango abatela bango lisusu apesa bango sous force nayebi ke eza facilité mais nzambe oyo apesi likabo wana akokena bango tina suka. Alors na pesi bino mbote bana nyonso la grâce esika bozali partout dans le monde esika bozolanda émission kitoko ezalaki mpona bino vraiment la grâce ebombeli bino sur émission belé pasteur si va complémenter gente que porque já está no fim uma salutação gente que está nos seguindo, tá? Bonjour, bonsoir. Foi uma honra estar aqui com vocês. Sigam o canal, curtam, continue acompanhando, pois há uma equipe que tem se dedicado. Então, por favor, dá o seu like, se inscreva e é sempre uma honra estar com vocês. Eu também, papai, também vai dar uma coisa. Boa tarde, boa noite a todos, ou bom dia até, né? Deus seja louvado por esse momento aqui. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Geni, irmão Ivo e toda a equipe que trabalha aqui. Nós somos gratos por esse convite, né? Mas também deixo o meu convite a todo mundo, né? A gente faz parte do Ministério Cristo Sem Fronteira, como já foi dito aqui, onde a gente é pastoreado pelo pastor Massacre. E eu faço um convite, nós temos culto, domingo nós temos culto às 10 horas, você é bem-vindo, você que está em São Paulo, né? Na nossa sede do Brás, 10 horas, português, francês, lingala, português, e também temos um culto exclusivamente para português, para quem não entende nada de lingala, nada de francês, será às 18h30, todos os domingos, então você é bem-vindo, né? E não só no Brás, como também em qualquer uma das nossas igrejas que estão espalhadas aqui em São Paulo, né? Irmão Ivo, mais uma vez, obrigado, né? E fora também, né? Já temos algumas igrejas fora, quem vai para os Estados Unidos também vai encontrar lá nosso endereço. Nós temos nosso Instagram, que é Ministério Cristo Sem Fronteira. Você vai lá, temos várias informações sobre a nossa igreja. Que Deus abençoe a todo mundo, obrigado. Que Deus abençoe também esse canal, né? Que possa crescer e continuar sendo realmente uma plataforma que possa
alcançar vidas e curar através do Evangelho. Amen. 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 E bana la grâce nyo so mbote sika bozali. Pasteur Masaki to pesi mbote. Pasteur Blaise to pesi mbote. Ba pasteur nyos to bozana Brésil to pesi mbote. Vraiment Nzambe alola zana bino. Pasteur José to bozana te to pesi mbote sika bozali. Vraiment Nzambe batela bino. Bana la grâce. Merci to sukia pour un moment. Gloire à Dieu. Nzambe abatela bino. Merci beaucoup. Ciao, ciao.